boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Viviane, para quem não conhece, e eu estou aqui novamente para ler uma história para vocês. Bom, nas últimas semanas, um dos temas mais abordados nas mídias, nas redes sociais, é o racismo. Então, a gente falou muito sobre o combate ao racismo, sobre as questões, o papel do negro na sociedade. Então, essa semana eu resolvi ler para vocês a história do Zumbi. Esse livro tem no acervo da escola. Alguns alunos já conhecem, mas muitos não conhecem, né? Então eu vou ler para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. O título do livro é Zumbi, o menino que nasceu e morreu livre. Zumbi, o menino que nasceu e morreu livre. Vamos lá. Há muitos e muitos anos, quando o mundo era bem diferente, havia poucas cidades e as onças urravam soltas pela mata. Nessa época, nasceu um menino. Vamos chamá-lo de Zumbi, como ele ficou conhecido depois que cresceu. Quando Zumbi nasceu, lá por volta do ano de 1655, em Palmares, que hoje fica no estado do Alagoas, havia escravos no Brasil. Eram homens, mulheres e crianças, todos negros, trazidos de muito longe, desde a África, sua terra natal. Eles eram caçados como bichos na África, acorrentados e jogados em navios, apertados e imundos, os chamados navios negreiros, para uma viagem de horror e morte através do Oceano Atlântico. No Brasil, esses negros eram vendidos como se fossem coisas, mercadorias, e obrigados a trabalhar para seus donos, os senhores brancos. Os escravos trabalhavam de graça. Recebiam apenas um lugar para morar, comida e alguma roupa para sobreviver. Se por acaso tentassem fugir, eles eram acorrentados e chicoteados, às vezes marcados com ferro quente no rosto. A marca, que ficava lá para sempre, era um grande F, primeira letra das palavras de fugitivo, fujão. Aqui está, então, a primeira ilustração do livro. Quando nasceu o Zumbi. Mas Zumbi nasceu livre. Ele gostava de correr solto pela mata, de subir em árvores, de brincar de esconde-esconde, de lutar capoeira, de empinar pipas coloridas, dessas de rabo bem comprido, de rodar peão, de cantar para os orixás, os deuses que seus antepassados tinham trazido da África e cultuavam aqui no Brasil: Xangô, Ogum, Iansã e Iemanjá. Tudo isso com seus amigos, os meninos de Palmares, que era onde ele vivia. Até que um dia, quando passeava distraído pela mata, o menino Zumbi foi capturado. Com as pernas e os braços amarrados, a boca tapada e um capuz preto sobre o rosto, sentiu que o jogavam dentro de um carro de boi. E sem poder se mexer, enxergar nem gritar, Zumbi só conseguia chorar. O menino perdeu a conta de quanto tempo ficou nesse carro de boi. Ele quase morreu de fome, de sede, de calor, de cansaço e de medo.
Ele não sabia para onde o estavam levando. Ele sabia apenas que o tinham separado da sua família, da sua gente, do seu povo. E o que seria dele agora? Quando lhe tiraram o capuz, Zumbi se viu num lugar totalmente estranho. Soube depois que era a casa de um padre, numa cidade desconhecida, muito longe da sua. Nessa casa, Zumbi viveu durante anos. Ali aprendeu a ler, a escrever em português e a rezar missa católica. Foi batizado pelo padre, recebendo um novo nome, um nome cristão, pelo qual passou a ser chamado de Francisco. O padre desejava que Zumbi se tornasse também padre, para ensinar a religião católica para os escravos. Zumbi, então, aprendeu a cultura dos brancos, sua religião e como pensavam e como agiam. Aqui está Zumbi novamente, aprendendo a religião e aprendendo a doutrina católica, né? Mas Zumbia não se esquecia da mãe, nem dos amigos, todos que moravam lá em Palmares. Todas as noites ele sonhava com a sua gente, com suas línguas, com sua religião e suas culturas trazidas lá da África, diferentemente da dos brancos daqui. Ele sonhava com os cultos aos orixás, sempre acompanhados de palmas e batidas de pés, ao som dos atabaques, aqueles tambores que a gente tanto gosta de escutar. Esses cultos, eles tinham de ser feitos às escondidas, pois eram proibidos pelos padres e senhores dos brancos. Mas, nos sonhos de Zumbi, os cultos eram livres, realizados à luz do dia, com todo o povo negro dançando, que era a sua forma preferida de rezar. O culto aos orixás era uma reza com dança, com música. Antes de sonhar, Zumbi sempre pensava: triste, triste, triste. Eu não sou daqui. Eu me sinto sozinho aqui, nesta cidade. Nem meu nome verdadeiro eu posso ter. Que saudade de Palmares, mas que saudade de Palmares. Aqui está os sonhos, os pensamentos de Zumbi, as rodas em volta da fogueira, os atabaques, as danças. Até que um dia, quando Zumbi já tinha aproximadamente 15 anos de idade, ele fugiu. A sua viagem de volta a Palmares foi muito difícil. Durou muitos dias. Ele se perdeu várias vezes. E com medo de ser capturado novamente, ele caminhava só à noite, no escuro. Escondia-se nas matas, alimentando-se de frutas, raízes e peixes. Peixes dos rios. Mas ele não desanimava. E lá de noite, lá voltava ele caminhando pela mata. Ao chegar a Palmares, Zumbi não foi para sua antiga casa. Ele seguiu direto para uma serra, ali do lado, a Serra da Barriga, lugar bem afastado, difícil de alcançar. Zumbi ouvira contar que na Serra da Barriga existia um quilombo. Quilombo? Sim, o que é quilombo? Quilombo é uma comunidade de homens, mulheres e crianças, negros, mulatos, nascidos na África e no Brasil.
Zumbi tinham fugido dos senhores brancos para viverem todos juntos em comunidade. No Quilombo dos Palmares, os antigos escravos criaram uma comunidade nova, onde podiam se expressar sem medo de ninguém. Eles podiam fazer seus cantos aos orixás, seus costumes, a sua cultura. Era mesmo um espaço de grande liberdade, governado por eles mesmos, negros, mulatos, que todos ali viviam livres. Aqui está a nova vida de Zumbi. Ele já aos 15 anos, livre, vivendo com a sua comunidade, pertinho de Palmares, na Serra da Barriga. Bom, havia muitos outros quilombos espalhados pelo Brasil, mas o de Palmares era o maior e mais importante de todos. Zumbi, então, se sentiu em casa, naquele quilombo. Muito bem recebido pelos habitantes de lá, os quilombolas logo fizeram amigos. Participava da caça, da pesca, da agricultura, que garantia a comida. Participavam ainda dos cultos aos orixás, cantando e dançando ao som das músicas da África, pedindo proteção divina para o quilombo. Dizem até que logo arranjou uma namorada, uma linda adolescente de trancinhas e dentes muito brancos, que só falava nagô, uma das línguas africanas. Zumbi também ajudava a conseguir armas para o quilombo, pois os brancos estavam sempre atacando Palmares. Os senhores queriam escravizar de novo os quilombolas, queriam também destruir os quilombos, para que nenhum escravo pudesse mais sonhar com a liberdade. Bom, além de corajoso, Zumbi conhecia bem as armas e as formas de lutar e pensar dos brancos, pois ele viveu muito tempo entre os brancos. Em pouco tempo, tornou-se um dos principais chefes de Quilombo dos Palmares. Aqui está a namorada de Zumbi e os quilombolas, moradores do Quilombo dos Palmares, se preparando para lutar contra os brancos, claro, que não gostavam da liberdade dos negros e de suas crenças, infelizmente. Até que um dia as tropas dos brancos fizeram um ataque terrível, devastador contra o quilombo. Centenas de quilombolas, entre eles crianças, todos foram exterminados. Muitos foram feridos, presos, escravizados. O quilombo transformou-se num espaço muito ruim, de pessoas feridas e muito tristes. Já não se ouvia mais e nem maracatu e nem batuque nenhum. Já não se ouvia as músicas de trabalho e as danças dos cultos. Ouviam-se somente, espalhados pela mata, grito das mulheres que perderam seus filhos e seus homens, e os choros das crianças que ficaram sem pais, crianças todas que ficaram agora órfãos. Como durante toda a luta, Zumbi despencou de um morro. Muitos achavam que ele havia morrido, ou até acontecido coisa pior, se suicidado, mas não. Ele reapareceu e se curou de todos os graves ferimentos. Os quilombolas tinham poucas armas e estavam cercados. Desesperados, alguns deles, chefiados por um jovem chamado Gangazumba, decidiram aceitar uma oferta dos brancos. Caso se entregassem, não seriam escravizados. Mas Zumbi
não concordou com essa ideia. Ele não tinha certeza se os brancos poderiam cumprir essa promessa e queria lutar até o fim, até que todos os escravos do Brasil, não apenas os quilombolas dos Palmares, fossem libertados. Todos. Até que não existisse mais nenhum tipo de escravidão no Brasil. Aqui tem algumas imagens da luta e do zumbi caindo do penhasco, né? Enquanto Gangazumba se entregava aos brancos, Zumbi e seus amigos foram para um lugar bem escondido. Um lugar secreto na Serra da Barriga. Lá, eles reconstruíram o Quilombo de Palmares. E durante mais de 15 anos, venceram todos os combates contra os brancos. As notícias de suas vitórias se espalhavam como vento. O nome de Zumbi logo se tornou conhecido em todo o nosso país. E ele era adorado pelos escravos e odiado pelos senhores dos brancos. Certa época, o Quilombo sofreu uma série de ataques seguidos de tropas dos senhores e do governo, que se reuniram e se armaram muito bem, atacando ao mesmo tempo diversos pontos de Palmares. Com armas mais simples e em menor quantidade, os quilombolas não conseguiram resistir. Em 20 de novembro, presta atenção nessa data, de 1695, com cerca de 40 anos de idade, Zumbi foi morto. Era como se os brancos dissessem: se vocês, escravos, fugirem e não se revoltarem, como fez Zumbi, vocês vão terminar como ele, morto para sempre. Aqui também tem algumas imagens, né, das lutas novamente. E Zumbi já tinha quase 40 anos de idade, em 1695. Ele foi morto na data de 20 de novembro de 1695, que nós o homenageamos com a data do Dia da Consciência Negra, né? Bom, com essa homenagem a Zumbi dos Palmares e por tudo que ele fez na sua luta contra a escravidão no Brasil, a figura de Zumbi renasceu. A sua história, nunca esquecida, passou a ser contada e recontada cada dia mais, de boca em boca, nas rodas de conversa, ao pé do fogo, nos encontros de gente pobre, nas músicas, nos livros, na televisão, no cinema e, finalmente, em todas as escolas do Brasil. O dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, passou a ser celebrado como o Dia da Consciência Negra. Zumbi se tornou uma inspiração para todos nós, crianças e adultos brasileiros, que sonhamos com um país ainda melhor, menos injusto, nós que não desistimos de lutar por nossos sonhos. Vamos cantar agora uma das muitas canções inspiradas por Zumbi, composta pelo músico baiano Caetano Veloso. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o Zumbi chegar, o que vai acontecer, eu quero ver. Pesquisem essa música na internet, ela é muito bonita. Fim da história. Zumbi
será lembrado para sempre em todas as escolas e no nosso pensamento, porque ele foi um guerreiro e lutou pela liberdade. Gostaram da história? Esse livro, ele foi escrito pela Janaína Amado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Um beijo no coração de vocês.